Então, vamos pedir a Jesus que ele esteja conosco, que nos ajude a compreender um pouco as coisas. Só resumindo, doutrina dos Espíritos para Paulinho que está chegando hoje aqui. É um negócio, olha aí, chegou, achou. Não fez nada. Autorizei, tal, cadê você? Vem, chegou. Ah, chegou. Amém, Jesus? Oh, meu Deus. Amém. Não mexe nada, pelo amor de Deus. Deixa esse telefone paradinho aí em algum lugar. Eu tô com o celular do Momô. Eu sei, mas não mexe mais. Deixa ele quieto aí no cantinho. Fica só de olho na tela. Tá. Então, é assim. A doutrina dos espíritos, basicamente, ela é uma filosofia, né? Ela é um compêndio de conhecimentos a respeito da vida. Vida de quem? Vida do espírito que está na carne e vida do espírito fora da carne. Então, Kardec, ele conseguiu reunir em 5 obras básicas, e tem outras 13, se eu não me engano, questões de filosofia. O que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui e para onde eu vou. E dentro dessas questões, ele abriu para saber a respeito de vários subtemas da vida. Tá? A nossa turminha aqui escolheu estudar nesta semana que passou, hoje, e talvez mais uma aula pela frente, a questão da formação da família. Como é que se forma o núcleo familiar segundo a filosofia espírita? Então, nós estamos estudando uns 2 ou 3 livros que dá de toda a gama da doutrina espírita, e nós pensamos alguns pedacinhos desses livros que vai nos falar um pouco sobre esse assunto, tá? Hoje, nós vamos pegar um pedacinho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O que é esse livro? Bom, Kardec pegou alguns pedacinhos do Novo Testamento. Ele não pegou aqueles pedacinhos que falam sobre multiplicação de pães, cura de cego. Não. Ele só pegou elementos do Evangelho que falam sobre moral, sobre ética, sobre padrão de comportamento, o que pode dar certo e o que pode dar errado dentro das escrituras do Novo Testamento. Ele pegou alguns trechinhos e escreveu para vários pontos da Europa. Isso no século XIX, não tinha WhatsApp naquela época, nem e-mail. Então, na base da carta mesmo. Bota na mochila do cara de cavalo e o cara do cavalo, ó, ganha o mundo atravessando o continente europeu, norte, o sudoeste da Ásia, todo aquele pessoal norte da África. Então, Kardec se correspondia com todo mundo. Kardec falava, acho que uns 6 idiomas, gente. O cara era incrivelmente inteligente. Ele era professor de filosofia, de matemática, de francês, para lá. E era um cientista, um filósofo. Então, com esses trechos que ele mandava por carta, ele pedia para que médiums nestas outras cidades comentassem qual era o entendimento que eles tinham desses trechos do Evangelho. E aí as cartas retornavam com esse entendimento, Kardec lia todas as respostas e ele tabulava essas respostas. Ele percebia o seguinte, que determinados espíritos estavam em sintonia na hora de darem as respostas. Os textos diferenciavam uma palavra ou outra, porém a ideia central dessas respostas era a mesma. Então, na cabeça de cientista, ele falava assim, bom, se lá no norte da França, no norte da Alemanha, que era a Áustria na época, tal, eu tenho a mesma resposta por um mesmo entendimento, significa que isso aqui é um entendimento universal. Porque a ciência, ela caminha assim. Se eu observo determinados fenômenos repetidamente,
sem variação, apesar da natureza ser a mesma, pode variar a temperatura, a lei sempre se verificando o mesmo fenômeno, eu tenho uma lei na ciência. O mesmo ocorre na codificação espírita. Ele percebendo a mesma resposta, ele catalogou todo mundo e tibum, pois aqui, essas conclusões sobre o Evangelho. Essas conclusões sobre o Evangelho, para todos os textos que vocês vão ver lá, ó, item 1, item 2, item 3, isso são as cartas que ele recebeu e ele coloca em ordem para que a gente possa ler as respostas mais comuns a respeito do trecho do Evangelho. Depois, ele seleciona chamado Instrução dos Espíritos. O que são isso aí? São trechos mais especiais ainda, com conteúdos mais importantes, que ele coloca como instruções dos espíritos a respeito daqueles trechos que Kardec colocou, tá? Então, nós vamos hoje estudar a questão do que é parentesco corporal e do que é o parentesco espiritual. Isso aí está no item número 8 do capítulo 14. Item 8, capítulo 14. Aonde esse texto aqui, ele fala que nós, a gente até estudou isso já semana passada, mas só recordando. Ele fala que o ser humano, gente, quando eu escolho uma determinada amizade, uma pessoa com a qual eu me dou muito bem, o que me liga a essa pessoa? É a tal da afinidade. Se eu vou com a cara dela, se ela fala a mesma língua, se ela compreende a minha dor, os meus sentimentos, tal, então eu crio uma ligação, uma afinidade com essa pessoa. Né? Essa é uma ligação espiritual por afinidade. Quando eu nasço dentro de de um núcleo familiar, eu tenho a ligação corporal. É uma ligação consanguínea. Eu estou ligado a outros espíritos por laços de sangue. Então, eu tenho dois tipos de ligação: afinidade e ligação consanguínea, tá? Os espíritos explicam assim: as ligações por laços consanguíneos, elas são ligações temporais. Elas não têm durabilidade. Elas podem se extinguir com os corpos que vão sendo levados ao desencarne. Porém, as ligações por afinidade são ligações onde se desenvolvem sentimentos que nos conectam para a eternidade. Tá? Então, no primeiro momento, eu entro numa família por ligações consanguíneas e o meu relacionamento dentro desse núcleo familiar poderá ou não se desenvolver em amor entre as pessoas que fazem parte desse núcleo familiar. Estabelecido o sentimento de amor, esse sentimento nos mantém conectados para a eternidade. Deus não separa os entes que se amam. Ele nos mantém ligados. Ah, Francisco, mas aquela pessoa que eu gostava morreu. Ela apenas perdeu um dos seus envoltórios. A pessoa continua existindo, só que ela está numa outra dimensão. Nós vamos nos reunir a essa pessoa? Depende de nós. Depende dessa pessoa. Porque estar juntos lá é um outro papo que a gente vai ajudar um pouquinho mais para frente. Mas o sentimento de amor nos manterá conectados para a eternidade. Mas, Francisco, você está acabando de dizer que não necessariamente eu vou encontrar a pessoa do lado de lá e eu estarei conectado? Sim, estará conectado. Mas a convivência no mesmo nível, na mesma dimensão, vai depender de outros fatores que a gente vai estudar mais um pouquinho para frente, tá? Então, eu sou conectado a um corpo, eu sou conectado a um laço consanguíneo, e esse laço consanguíneo, ele tem um problema muito sério, porque nem sempre eu vou encarnar no meio familiar aonde eu me dou bem com todos que estão à minha volta. Eu poderei muito bem encarnar no meio de pessoas completamente estranhas, ou no meio de pessoas que eu já estou convivendo há séculos.
Isso vai depender muito do tipo de necessidade espiritual que eu tenha para aquela encarnação. Então, aquelas propagandas de família que está passando margarina no pão é o nosso top de consumo. Eu quero chegar um dia a ter um relacionamento familiar que realmente me dê esse nível de relacionamento. Deixa eu só botar a Paulinha para dentro aqui, que ela, tibum, caiu. Peraí. Ô, Francisco, ficou uma dúvida da aula passada. Ah. Depois eu posso fazer a pergunta, porque não é para mim, é para a Érica, a minha irmã. Cadê a Érica? Ela está aí, ó. Ah, tá. Então daqui a pouquinho. É a Érica com C, né? E a Érica com K também. Daqui a pouquinho você faz. Só um tiquinho. É dentro desse assunto que estou falando agora? Não, é da aula passada a respeito de relação homem-mulher. Tá. Então, só um tiquinho. Aí, eu estou numa ligação corporal com pessoas que eu me dou bem, joia. Eu estou numa ligação corporal com pessoas que eu tenho algum tipo de problema, joia também. Mas como assim, joia, Francisco? Que saca, minha vida é um inferno. Você quer que eu esteja bem? Infelizmente, sim, é a sua necessidade. Ah, mas eu não me dou bem com meu irmão. Aqui entre nós sai faísca. Mas é a necessidade desse momento que vocês busquem a reconciliação. Mas de que jeito? Eu não faço a menor ideia. Você vai ter que buscar N suportes psicológicos, um entendimento, buscar uma maturidade no seu coração, torcer para que a outra pessoa também busque essa maturidade no coração dela, para que vocês consigam se reconciliar. Porque se Papai do Céu colocou dois demônios dentro de uma mesma família, é para que vocês consigam criar um elo de afinidade. Porque no universo superior não tem mais encrenca entre as partes. No universo superior, seremos todos espíritos independentes, conscientemente, com a nossa razão, com o nosso sentimento, porém, nós já vamos ter nos conciliado com todos que estarão à nossa volta. Vocês imaginam aquela coisa, aquela ilusão que quando morrer vai para o céu, todo mundo vai morrer vai para o céu, né? E aí o seu vizinho que você vai morar no céu é um daqueles caras que gosta de escutar funk. E você tem a sua formação em música clássica. Você acha que Jesus vai permitir que você tenha uma vizinhança dessa, te enchendo o saco na sua orelha o resto da vida, na eternidade, tocando lá funk? Da mulher que nasce pelada, que desce até o chão. Gente, não tem condição. Né? Então, existirá uma necessidade de um nivelamento de ideias, de princípios, de vontade, de entendimento das leis divinas, tudo isso aí precisa ter um certo... Chegou outra Érica aí. Um certo entendimento entre as partes. Então, nós estamos dentro de um ninho familiar, onde eu detecto situações de relacionamentos difíceis, os espíritos nos dão uma dica. Olha, cidadão, eu, se eu fosse vocês, dava um jeito de resolver isso aí. Porque se estão como irmãos, né? Então, esse texto do item 8, ele fala exatamente, ou mais ou menos, isso que eu acabei de dizer. Vocês chegaram a ler? Fala um de cada vez, é muito simples. Eu não. Eu li outras coisas do livro, mas não a página que você falou. Então, por que você não leu a página que eu falei? Eu estava precisando da outra. Mas é bom dar uma lidinha nesse texto, porque, olha, eu acho interessante, quer dizer, sei lá, eu gosto, né? Nossa, aqui tá caindo uma chuva danada. Se eu cair, tibum, hein? É a internet, viu, gente? Paciência. Olha lá, ó. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe o envoltório corporal.
mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, nesse primeiro parágrafo, quem cria o corpo? O pai e a mãe. O espermatozoide e o óvulo se juntam, tem o gameta lá, e a gente tem o oh, meu Deus, como é que é o nome disso que fugiu na minha boca, na minha mente aqui? Ó, o óvulo com o espermatozoide se juntam e ali tem o início da divisão celular que vai dar o corpo material. No momento em que o espermatozoide entra pelo óvulo, é conectado o espírito através de um laço fluídico e esse espírito vai influenciar essa divisão celular até formar o corpo. E ele vai acompanhando esse desenvolvimento conectado ao feto, tá certo? Então, da onde vem o espírito? Putz, N possibilidades. O espírito já pode ser um amigo do casal, o espírito pode ser um amigo do marido, mas o inimigo da mulher. O espírito pode ser um inimigo do marido, mas um amigo da mulher. E o espírito pode ser um inimigo do casal. E aí o espírito se encaixa nesse corpo, e aí o casal vai ter todo um trabalho. Como é que eles falam assim, ó? Os pais terão que ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, os pais, independente do tipo de espírito que vai encarnar ali como filho, têm a obrigação, perante a legislação divina, de auxiliar aquele indivíduo no seu progresso moral. Tá certo? Vai ser fácil a educação desse filho? Isso vai depender muito do tipo de espírito que está sendo encarnado lá. Porque venhamos e convenhamos, se estiver encarnando um espírito que já é afins com os pais, tudo vai se desenrolar de uma maneira muito mais simples. Agora, se for um espírito que está encarnando com dificuldades com um dos pais, ou até na pior das hipóteses, com os dois, normalmente os dois vão comer o pão que o diabo amassou para endireitar essa vara tortinha que Papai do Céu mandou para eles, tá certo? Gente, só uma curiosidade. Por que esse casal recebe um indivíduo contrário, que não tem afinidade com eles? Por que Deus faz isso com esse casal, né? Resposta. Duas coisas são possíveis. Primeiro, esse casal, em vidas passadas, deve ter colaborado de alguma maneira para esse estado de ânimo que esse espírito carregou em relação ao casal. Então, como Deus é misericordioso, o que ele faz? Se você arrumou o problema, você vai ter que consertar o problema. Então, se você criou um problema de relacionamento com determinado espírito, não é Deus que vai fazer tudo isso se resolver. Não, Deus vai possibilitar as ferramentas para que você conserte. A cada um segundo as suas obras. Então, se o casal fez algo que levou esse espírito que hoje vai ser trazido como seu filho a um estado de ódio, de amargura, de tristeza, de rancor, então agora o casal vai receber essa criança ali no meio deles e vai ter que trabalhar a questão do amor, do carinho, do afeto, tudo isso aí direitinho, tá certo? Se o casal não fez nada para receber esse indivíduo, mas mesmo assim recebeu um rebelde, por que acontece isso? Às vezes, o casal já é um casal de espíritos com uma certa luminosidade e aceita uma missão para ajudar um indivíduo rebelde a melhorar-se. Mas Francisco, coitado do casal, mas eles não vão ficarem ressentidos com uma situação tão difícil porque eles aceitaram a missão antes de encarnar, tá certo? Então, às vezes eu tenho participação direta no demônio que eu estou criando, às vezes não. É esse que é o problema, tá? Alguma pergunta nesse pedacinho? Legal? Tudo bem. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, eu estou lendo o segundo parágrafo, tá? Do item 8. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos.
unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de provas, que é aquilo que eu acabei de falar. Tá? Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Quer dizer, não necessariamente eu e minha esposa fazemos parte do mesmo núcleo de espíritos que está no astral, a mesma família. Eu posso ter vindo de um outro núcleo familiar, estou hoje unido à minha esposa, que é de um terceiro grupo familiar, para que nós nos ajudemos em nossos problemas e evolução. Quando desencarnamos, não necessariamente faremos parte da mesma família, tá? Do mesmo grupo. É o que está escrito aqui. De onde se segue, como é que é? Onde é que eu estou? Os verdadeiros laços de família se considerar. Mas os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e os da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Kardec faz uma observaçãozinha aqui, que essa questão da simpatia fluídica espiritual, ela é conseguida realmente através da coexistência entre as vidas passadas. Tá? A mesma situação para a sensação de repulsa. É resultado de vidas anteriores. Então, os pais, principalmente entre irmãos, né? Os pais têm que ter um trabalho danado para alinhar os dois irmãos. Eu lembro que os irmãos corriam atrás de mim com faca. Era uma brincadeira meio assim... Eu não gostava muito, não. Mas eu corria mais, graças a Deus, né? Tal era o nível do nosso relacionamento quando pequenos. Hoje em dia não mudou muito, não. Mas está um pouquinho melhor. Pelo menos eu moro aqui e eles moram em Botucatu, a 400 e poucos quilômetros de distância, então eu estou mais seguro. A gente não sei. O Silvana ou a Érica que vai fazer a pergunta na aula passada? Érica. Pode fazer. Érica. Liga o microfone. Oi. Então, eu não ia fazer essa pergunta, né? Porque o assunto está sendo outro, né? Em relação à família. Mas é como você disse na semana passada sobre energias, que são trocas de energias, certo? Por exemplo, marido e mulher, troca de energias. Então, eu estou com uma energia boa, ou ele, ou vice-versa. Mas eu não estou com a vontade de fazer um carinho, de estar me dedicando, por mágoas ou sentimentos que naquele momento eu esteja. Mesmo cedendo com energias que eu não estou legal, com o meu sentimento, a energia vai ser negativa, não vai? Então, eu não posso ceder algo se eu não estou bem emocionalmente, certo? Ai, beleza. Só queria entender isso. Então, quando tiver, tem que estar tudo fluindo legal. Energia, vontade e tudo. Beleza. Como é que você vai fazer um negócio desse, mulher? Oi? Como é que você vai fazer um negócio desse se você tá brava? Eu não vou usar outro adjetivo, senão o Juliano corta, sim, né? Tá certo. Cabeça quente. Recebeu o coice o dia inteiro. Entendi. Como é que vai fazer? Não faz Verdade. mesmo. Agora, assim, ó, dica de 30 anos de casado, converse muito, tá? Converse e quando, muito. Então, quando um tem vontade de conversar e o outro não, como que faz? Pois é. Você tenta e não rola. Então, se você descobrir, você me fala, tá?
Tá bom. Agora eu tenho uma Ó, pergunta sobre essa aula, tá. sobre a família. Que a gente tem que estar aqui na família, a mãe ou o pai tem que estar fazendo com que a pessoa evolui, aprenda de uma certa forma. Se os filhos tentam fazer isso com a mãe e a mãe não cede, porque normalmente é a mãe, você está falando da mãe procurar que o filho, né? Mas e se é o Educar caso o é o filho. contrário, a mãe não faz e o filho tenta fazer e a mãe não cede? Melhor a pergunta, eu não estou entendendo. Dá um É que eu não exemplo. estou tentando, eu não estou conseguindo te passar. Você explicou assim, que a gente, filho, vem na família, né, por algum motivo, que em vidas passadas, né, deve ter tido algo, e aqui nós estamos nessa família para que você possa estar aprendendo. Então, a Isso, mãe tem que se dedicar para isso, certo? E o isso. pai. E se é o inverso? O filho tenta fazer com que a mãe tente evoluir, aprender, e não está cedendo, e a gente está fazendo de tudo para que ela possa entender isso. Eu me coloco no lugar da mãe, da filha, fazendo o papel da mãe, e a mãe não está fazendo o papel da mãe. Pois é. Os espíritos vão falar um pouquinho, mas, ó, vamos deixar para Você discutir entendeu a minha essa. pergunta? Eu entendi. No item 9, o Santo Agostinho ele vai dar um monte de coisa para nós e vai cair nessa parte aí. Ah, então legal, tá bom. O item Tá 9, certo. que é o próximo. Tá bom. Faz parte lá. Tá, obrigada. Nossa, o Santo Agostinho dá um show, uma exposição muito bacana para a gente no próximo livro. Ah, Então vamos legal. aguardar isso aí. Tá bom. Tá. Agora, uma outra questão sobre sexo. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, ou se foi para a turma anterior, mas eu vou repetir assim mesmo, né? Chico Xavier estava terminando uma das suas sessões lá no centro, em Pedro Leopoldo, e chegou uma equipe de um outro centro espírita que queria falar com ele, porque eles estavam muito, assim, entusiasmados com um programa que eles iam implantar. Era um programa de educação sexual lá no centro espírita deles, né? Onde eles iam dar aula sobre educação sexual. O Chico ficou entusiasmado e queria saber quem seria o professor, porque até ele queria assistir a aula. Porque é um assunto, Érica, muito difícil, muito delicado, É né? mesmo. E porque, olha, pelo pouquinho que nós estudamos a aula passada, Emmanuel fala que o ato sexual ele deve ser sintonizado com o sentimento. Ora, Sim. porque as duas pessoas, as duas partes, ele não fala nem casal, nem dois homens, ele fala assim, as duas partes, né, tem que estar com o sentimento afinado. Ora, precisa estar em sintonia. Um só vale? Eu acho que não vale. Fica uma porcaria. É verdade. Fica uma porcaria. É. Você entendeu? Agora, assim, tem que ser muito conversado. E outra coisa, para os dois, a coabitação, a convivência, a sociabilidade, a socialização entre os dois tem que ser muito mais importante do que o ato sexual. Sim. Muito mais importante. Porque, assim, essa vibe, essa energia, essa vontade está muito ligada às questões emocionais de cada um. É verdade. A questões hormonais de cada um. E a biologia, a fisiologia humana, ela parece que desliga algumas coisinhas com o passar do tempo, num mais rápido que no outro. E se houver essa dissintonia, quer dizer que, não tem mais sexo, então o nosso casamento acabou. Tanto é verdade que a maioria das pessoas, se você observasse, antigamente eu passava em frente às bancas de jornais e ficava olhando as revistas assim, ó, não era raro ter esse título assim, ó, como aquecer o seu casamento, como apimentar o seu relacionamento. Dia de namorado, dia dos namorados, era propaganda de motel, de baby doll, de calcinha, de roupa disso, perfume para atrair não sei o que lá, alimentos afrodisíacos, quer dizer, há uma distorção, uma distorção de sentimento em detrimento do ato em si.
parece que a coisa mais importante é a cópula. É. O mais importante é o sentimento, é um conjunto de tudo. Só que o que primeiro vem o sexo, depois o sentimento. Acho que Aí teria que ser o lascou-se. conjunto dos Aí dois. lascou-se. Aí lascou-se. Aí Se der lascou. o Porque se sexo você não primeiro, tem os dois, só a satisfação, lascou-se. É, o sentimento fica vago. Porque você fica. acaba cedendo uma coisa que você não está bem no sentimento. Exatamente. Somente o prazer. A Alessandra falou uma coisa muito interessante na aula anterior. Você pode até não estar com muita vontade, mas se o seu relacionamento é um relacionamento parceiro, alguma coisa acontece É. em direção à outra parte que está afim, entendeu? Mas assim, é uma coisa muito, mas tem que ter muito uma maturidade muito grande no casal. Sim. Ah, sim. Agora eu vou dar uma dica. Nós, homens, ogros, que habitamos esse planeta, temos uma baita dificuldade para entender isso, tá bom? Então, minha Nem filha. como? Eu que Vou diga. repetir. Né, Daniel? Nós, homens, ogros, que habitamos esse planeta, temos uma deficiência muito grande, psicológica, emocional, para entender isso. Então, minha filha, vai devagar, vai tomando essa sopa pela beiradinha, mas vai trabalhando, porque o mais importante, porque você não pode ser, que eu vou dizer assim, puta, uma expressão forte, você não pode ser abusada, você não Sim, pode ser ultrajada, porque isso vai te sim. trazer doenças depois, no Uhum, seu corpo físico. Você sim. Por entendeu? isso que eu trabalho muito o emocional, a mente, faço É, mais terapia, tudo isso. online, coisas assim que eu acompanho. Que me Muita dá conversa. Mulher, muito bem. muita Mas conversa. muita conversa. Esse que é o problema, não tem, mas vai Inaugure o ter, departamento da conversa. vai Inaugure o ter, departamento da conversa. com certeza. Algum caminho vai seguir. Isso. Ó, a espiritualidade fala assim, ó, se existir boa vontade, a gente ajuda. Então, Verdade. reza, ora, Uhum, sim. né? Peça Uhum, para que vocês, durante a madrugada, desdobrados fora do corpo, consigam conversar. Nossa, aí sim. você vai ser muito ajudado. Ah, pode deixar. Obrigado. Vai nessa. Obrigado pela dica. Continuando. Terceiro parágrafo. Então, é aquilo que eu falei, ó, ele fala assim: há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, e se fortalecem pela depuração, e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações de almas. As segundas, que são as corporais, né, gente? São frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos seus discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos. Você se lembra aquela passagem do Evangelho que Jesus está numa conversa lá com um monte de gente, numa casa, e aí os seus irmãos e a sua mãe vai até essa casa, porque na época Jesus, gente, judeu, que falava coisas que eram meio contra as leis mosaicas, era um judeu do contra. Os irmãos, escutando as coisas que Jesus falava, começaram a achar que aquele cara não estava bem da cabeça e queriam capturar Jesus. E olha, sabe Deus lá fazer o que com ele? E a mãe Maria foi junto, né? Eu acho que esses irmãos eram filhos de José, antes do casamento com Maria, que eu acho que José era viúvo quando se contraiu o matrimônio com Maria. Eu desconfio que é isso aí. Eu não lembro, não conheço muito bem a história da família de Jesus, tá? E Jesus fala assim, ó, o discípulo fala, ô Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Aí Jesus, nesse momento, fala assim, ó, aquele que comunga comigo das ideias do meu pai, estes são meus irmãos, esta é minha mãe. E Jesus quer falar com isso. Quem tem os mesmos pensamentos e ideais que eu trago no coração,
que são os pensamentos e ideais da lei divina, esses são os meus irmãos, esta é minha mãe. Quer dizer, ele dá muito mais prioridade aos laços por afinidade do que para os laços consanguíneos. Tudo bem, gente? Pergunta aí? Agora o item 9. O item 9 é um show de conhecimento que quem psicografou essa carta para Kardec foi o Santo Agostinho. Paris, 1862. Também não leram, né? Então, ó, no meu livrinho, tem um livrinho velho, capenga, eu coloquei na frente de cada parágrafo, número 1, número 2, número 3, número 4, até o último parágrafo. Separei por números, tá? Então, o primeiro parágrafo começa assim. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda a parte, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, Santo Agostinho está dizendo assim, porque o título do nosso trabalho é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Então, Santo Agostinho vai nos ensinar, através de tudo que ele aprendeu como espírito na Terra, a questão sobre esse assunto aí, tá? Então ele está falando que a ingratidão dos filhos é um dos problemas mais sérios e está relacionado intrinsecamente com o egoísmo humano. Gente, na Terra, a doença que povoa o coração de todos os seus habitantes, principalmente os encarnados, é o egoísmo, seguido pelo orgulho, tá? Então, todos nós somos, em graus maiores e menores, egoístas e orgulhosos. Então, Santo Agostinho está dizendo assim, ó, a raiz do problema do filho ingrato está localizada no egoísmo que nós temos ainda em nosso coração. E aí ele vai explicar como, porquê, etc. Segundo parágrafo. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. O que Santo Agostinho está dizendo aqui? Ó? Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo paixões ou as virtudes. Ou seja, a morte não transforma ninguém. Do jeito que eu sou na terra, quando eu passo para o plano espiritual, é exatamente aquilo que eu sou. Eu não viro anjo e não viro demônio. Eu sou o que sou. Aí ele continua assim, ó. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Quer dizer, eu parto da Terra... Gente, existem vários romances espíritas onde, por exemplo, o cara é assassinado, ele é traído pela esposa, envenenado, ele é traído pelo sócio e assassinado. Bom, existem... Aí, os romances narram essas aventuras, né? Então ele coloca lá, alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas há alguns desses, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e, então, tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão outra senha. Qual? Caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e de injúrias. Não há caridade sem ódios no coração e perdão. Então vamos lá. Eu desencarnei porque eu fui assassinado.
Eu vivo no plano astral com ódio no coração do meu assassino e vou obsediá-lo constantemente por N encarnações. Então, Santo Agostinho está dizendo assim, ó, tem caras que desencarnam com o coração desse jeito. Vários. Alguns, com o passar do tempo, percebem, se cansam, se desgastam nessa vibe da desforra. E começam a pedir clemência de Deus, de alguma maneira. Começam a pedir ajuda. Eles começam a entender, através da ajuda recebida, que só existe uma maneira de conseguirem elevar-se, participar de reinos mais alegres. Qual é? É através da caridade. É através do esquecimento da ofensa recebida. Gente, não deve ser muito fácil, né? Eu, por enquanto, não tenho problema nenhum com ninguém aqui na Terra. Mas eu fico pensando se alguém pode matar uma filha minha, entrar aqui em casa e, sei lá, né? Matar o meu Juca, meu cachorro, sei lá o quê. Eu fico pensando como é que o meu coração vai trabalhar isso aí, tá? Então, eu estou aqui falando de vocês de um texto que está escrito. Eu não vivi essa experiência, graças a Deus, né? Então, estamos aqui nós, observando. Muitos como eu estão na mesma vibe do ódio, cada um com a sua necessidade, com a sua história. Alguns do meu grupo começam a perceber que a vida não é só esse ódio. Queremos ascender a níveis mais altos. Então, quando um espírito ele começa a perceber-se possível de ajuda, a espiritualidade que é responsável por ele, o que faz? Retira ele dessa região e ajuda ele a perceber quais são os mecanismos psíquicos que ele está enrolado, para que ele possa se desenrolar. Por isso que eles falam assim, ó, a senha para ir para Deus é caridade, mas não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e de injúrias. Não há caridades com ódio no coração e sem amor. Então, Santo Agostinho está dizendo assim, você desencarnou, tem ódio, cansou do ódio, quer voltar a ser uma pessoa normal, quer progredir. Então, você está na condição de um espírito que precisa esquecer o que passou. Você precisa reconfigurar esse sentimento dentro do seu coração. Então, esse é o primeiro diagnóstico, tá certo? Terceiro parágrafo. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amar aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado, eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contraditórios. Se a boa resolução vence, pedem a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Gente, o que está falando Santo Agostinho aí? Eu estou no astral e estou vendo meu inimigo lá encarnado. O cara que pode ter destruído minha fortuna, minha família, e o que ele fala mais aqui? Ou a minha honra. Eu tenho ódio dele. Eu tenho ódio. Mas do meu lado aqui, tem um espírito, meu mentor, dizendo que esse ódio não vai me ajudar em nada. Eu não vou resolver esse problema. Então, eu como obsessor, eu como espírito ultrajado, eu passo momentos terríveis em que eu terei que me submeter a uma estrutura que vai ser muito dolorida. Eu vou ter que tentar perdoar aquele maldito que está lá. Eu vou tentar perdoar aquele cara que me fez tudo aquilo. Mas eu estou com ódio. Mas aí o espírito mentor fala assim, amigo, só tem um caminho. Você precisa se reconciliar com ele. Então, o que eles falam assim, ó, no terceiro parágrafo, Santo Agostinho está falando assim, quem conseguir, dos espíritos que estão no astral, né?
Quem conseguir ultrapassar essa barreira vai pedir a Deus a permissão, então, para encarnar na família junto a este seu inimigo, tá? Então, Santo Agostinho, gente, está fazendo uma descrição como é que vai chegar o tal do filho ingrato na família. Quais são os motivos que vão levá-lo até a família. Vai vendo. Quarto parágrafo. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na Terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sobre a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Vou encarnar na família daquela pessoa que eu odeio, que eu detesto. O sucesso ou não vai depender muito, gente, da minha boa vontade, como ser encarnante. Muito. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Pois aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos para o passado. Então, Santo Agostinho está dizendo que, às vezes, dois irmãos lá com 3 e 4 anos, e um avança sobre o outro para morder, beliscar, riscar, em atitudes que representam a manifestação do ódio, da raiva mesmo. Da onde vem isso? Né? Então, o Santo Agostinho dizendo, gente, isso aí só tem uma raiz, que é o passado. Então, caberá aos pais um trabalho danado em cima dessas crianças para a harmonização entre elas. Tá? Vai dar certo isso aí? Vez por outra, a Record noticia, né? Assassinato entre irmãos, dentro do mesmo núcleo familiar. Filho mata pai, pai mata filho. Pai mata esposa, esposa mata pai. O negócio é muito sério. Aí, o Santo Agostinho faz uma observação muito importante. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. E Santo Agostinho está dizendo assim, gente, é necessário você trabalhar muito a educação moral dessa criança no que se diz respeito à ética, às leis que regem o universo de amor e fraternidade. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, assim, ó, dois irmãos não se dão bem, né? E tem aquele bom, eu não vou falar de irmão, vai, eu já vou direto. A mãe, vai. A mãe não aceita aquele filho, vai, vou dar um exemplo. Não aceita aquele filho. Então, aquele filho é bondoso e faz de tudo para se dar bem com a mãe, mas a mãe não quer saber, tá? Então, o filho acaba cedendo um monte de situações para poder viver bem, com amor, né? Com fraternidade, e a mãe não aceita. Vamos supor que a mãe chegue a desencarnar. O filho fez de tudo
para poder viver bem com a mãe. Só que a mãe não quis, ou vice-versa. Como que fica a situação? Difícil, né? A situação fica difícil, porque o objetivo de estar na Terra encarnado, Silvana, não é ter formação universitária, comprar uma casa, um carro, criar 3 filhos e morrer. Não é esse o processo. Esse é o palco da nossa vida. O palco da nossa vida é a fraternidade. Aliás, o objetivo da nossa vida é a fraternidade. Então, quando essa fraternidade não é atingida, nós voltamos para o plano espiritual não como espíritos chamados espíritos completistas. Nós voltamos para o plano espiritual com necessidades ainda para serem sanadas. Agora, assim, ó, quem é o mais culpado disso, dessa situação, eu vou te falar assim, eu não sei se é a mãe ou se é o filho. Se é a mãe rebelde ou se é o filho amoroso. Eu não sei dizer quem é o culpado, porque, como até Emmanuel falou na nossa aula anterior, para que você faça uma avaliação, é necessário você ver o conjunto de várias existências. O que está acontecendo? Porque vamos supor que esse filho seja um ex-marido ordinário que esteve com essa mãe em várias encarnações e só ferrou ela encarnação afora. Olha só. E nesse momento não foi possível ele vir como marido, porque a repulsa não daria como juntar os dois num boteco tomando pinga, os espíritos não iam conseguir conciliar os dois. Mas, na calada da noite, conseguiriam colocá-lo como participante de um espermatozoide de um óvulo lá, viria como filho, na tentativa de reconciliação. Então, esse cara vai trabalhar muito durante a vida por uma mãe que está repelindo ele, né? Mas ele vai fazer todo o que está no coração dele. O resultado final não foi positivo? Aparentemente ainda não. Mas, né? Porque o processo é assim. Você vai fazer todo o seu melhor, sempre. Sempre. Você sempre vai fazer o seu melhor, porque você nunca sabe se você é o devedor ou se você é o credor. Então, por isso que Jesus fala, faça sempre o bem. Não olhe a quem. Porque se você faz o bem e é o devedor, quando desencarnam, a pessoa que tem ódio de você ainda, desencarnando os dois, ela vai ser levada a uma reflexão e vai te olhar. Na última encarnação vai ter uma força muito grande na mente dessa pessoa que não gosta de você e ela vai perceber que você, apesar de ter sido um grande ordinário em vidas passadas, nessa última você se mostrou diferente. Ela vai tirar de forma diferente. Porque, Silvana, nosso grande objetivo é amarmos uns aos outros, indistintamente da ligação consanguínea. O respeito a todos. Distintamente da ligação consanguínea. Então, é um trabalho. Não sei quem está mais certo e quem está mais errado. É somente o histórico dos dois, espiritual. A única coisa que eu posso te adiantar é assim. A mãe, ela falha um pouquinho, porque Jesus quer que a gente aprenda a perdoar. A questão de perdoar o inimigo, a gente vai ver isso, tem um texto aqui no Evangelho também que nos dá umas dicas. A gente acho que até estudou, não sei se não. Vamos ver depois. Então é isso. É isso. Tá. Mais pergunta aqui, meninas e meninos? Então, ele está colocando assim, que o grande papel do espírita, né? Eu vou ler que eu não sei o que eu vou. Espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produz um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Já comentei. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Quer dizer, educar os filhos.
Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Quer dizer, Santo Agostinho está dizendo assim, ó, se você não conseguir educar seu filho, minha filha, depois que você desencarnar, você vai ficar vendo ele aqui do lado de cá, se ferrando na vida material e depois se ferrando na vida espiritual, porque ele vai desencarnar com problemas morais e vai parar em regiões de sofrimento. Quer dizer, a má educação de um pai para com seus filhos, quem mais sofre são os filhos? Não, serão os pais. É isso que Santo Agostinho está alertando. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos. E ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Tomara, né? Tomara. Quer dizer, a gente tem que prestar muita atenção para não perder tempo em nossa encarnação, né? Na nossa responsabilidade paterna. Gente, mas por que é importante a gente estudar tudo isso aí e ver a visão do Espírito Santo Agostinho? Porque quando nós estivermos lá nas nossas correntes de mediunidade, tratando da espiritualidade e desobsessão, a conversa que nós vamos ter com os espíritos sofredores, vocês vão perceber que está tudo baseado, o sofrimento daquelas almas, todas estão baseados em situações domésticas. É a partir das crises domésticas que tem os desequilíbrios emocionais que vai ter os desfechos dolorosos que os espíritos por lá enfrentam. Então, a gente tendo essa visão espírita, espacial, do que acontece na formação de um núcleo familiar, né? E como é que os espíritos são escolhidos, a gente vai entender as histórias que serão contadas lá na frente para nós. É incrível. 6º parágrafo. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Santo Agostinho diz assim, ó, não rejeite aquele filho que você tem repulsa. A mesma coisa, filho, não rejeite aquela sua mãe, que instintivamente você tem uma certa repulsa, porque não foi o acaso que juntou vocês dois na mesma casa. Gente, não existe acaso na obra do Pai. Ponto. Não existe a boa... Deus fala assim, ó, tomara que você vá bem na prova, tenha sorte na prova. Quer dizer, você deseja uma coisa com uma pessoa que é uma coisa meio esquisita, né? O que é sorte, na verdade? Ela se dar bem na escolha sem ter estudado? É complicado. Então, sorte, na verdade, não existe. Existe ação e reação, né? Deixa eu botar na bateria meu computador, peraí. Então, ele está dizendo assim, se você tem problemas na sua casa, com seu filho, ou com a sua mãe, ou com seu pai, cuidado e trabalhe, porque não é o acaso que reuniu vocês dois nessa mesma casa, tá? Olha o que ele fala. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Ele está falando assim que no fundo,
as almas participantes desse conflito têm um sentimento enraizado lá. E ele pede que você analise se esse sentimento de repulsa ele precisa de ser perdoado ou precisa perdoar. Ele falou que nós somos capazes de identificar se prestarmos muita atenção no que está em nosso coração. Mães, abraçai, pois, o filho para perdoar ou para expiar. Desculpa. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e progredir. Mas há muitos dentre vós, em lugar de avançar pela educação, os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E, mais tarde, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Tem gente que vê a criança praticando atos egoístas, atos agressivos, em vez de contornar e reeducar aquele ato, redirecionar aquela energia, intensifica. Então, ele está dizendo que esse tipo de educação equivocada vai reverter em direção ao próprio pai ou à própria mãe lá no futuro. Tá? E nessa mesma encarnação, eles vão começar a colher o fruto desse tipo de manifestação egoísta do filho que não foi educado, que não foi redirecionado. A tarefa não é fácil. Aliás, a tarefa não é tão difícil como poderia escrê-la. Não exige o saber do mundo. O sábio pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Ele está dizendo que, com essa visão que hoje, então, a gente está lançando sobre as possíveis causas do passado, eu tenho que redobrar o meu grau de paciência para com a educação dessas crianças difíceis. Ou redobrar a minha paciência com relação às pessoas, aos meus pares que eu tenho dificuldade, irmãos, pais, ou até colegas de trabalho. Porque o Espiritismo vem dizer assim: ô cidadão, se liguem, essa animosidade vem lá do passado. E pode ser que você não seja a boa parte dessa encrenca. Pode ser que o ordinário tenha sido você. E mesmo assim você está posando de bacana, de vítima nessa relação aí. Então tenha um coração um pouquinho mais atento, trabalhe bastante a questão da paciência, da tolerância no relacionamento, para que você consiga resolver, se não tudo, pelo menos uma parte dessa encrenca. Aí ele coloca lá: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua experiência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Gente, já perceberam o bebê quando quer fazer alguma coisa, como ele manipula os pais com choro, com berro, com manha, com nhenhenhé? Nossa! Da onde eles trazem isso? Viram isso em que filme? Né? Leram em que livro? Eles sabem que, conforme a situação, a reação dos pais, determinados sons que eles emitem, eles conseguem coordenar a ação deles. Os avós, então, né, avó? Mais facilmente ainda. E muito atenção na satisfação de seus desejos. Desejos que eu falo dessas crianças. Porque eu vou estar, muito provavelmente, incentivando desejos que não são muito bons na formação moral delas. Né? Até o mesmo ato de espernear para ter o que quer vai ser um adulto
horroroso que vai xingar, bater na mesa, dar murro para obter o que bem entende. Por isso que ele fala assim, desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus, e que cabe aos pais observarem. Agora, gente, nós estamos trabalhando que nem uns loucos nos nossos empregos, né? Olha como é essa coisa de ser pai e mãe é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Delegamos às babás, né, o ato de educar nossos filhos, ou às escolas particulares, a coisa de educar filhos. É um negócio muito sério. Olha a responsabilidade nossa. Você não vai poder chegar lá e falar para Deus, Deus, mas eu pedi para a babá educar. Ele vai rir na tua cara, né? Se um dia você chegar perto dele. Vamos lá. Empenhar-vos em combatê-los, sem esperar que avancem, que lancem raízes profundas. Olha o que eu estou falando, que você vai trabalhar bastante esses sinais de egoísmo, mas não se iluda achando que você vai resolver tudo de uma vez, não, tá? Vai por partes. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deveriam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não tem censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila. Mas, vírgula, ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma grande, uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso, e que lhe será dado acabar em outra experiência, em outra existência, a obra começada desta. E que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Ou seja, não devemos nos frustrar se depois que a gente deu tudo que nós tínhamos e ainda assim a educação foi falha. Não se preocupe, porque Deus dará uma nova oportunidade para a gente complementar essa tarefa. Francisco, eu vou ter que trazer de novo esse demônio para a Terra? Vai. Vai porque você ama. Certo? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Gente, a gente analisa a nossa vida pelo olhar da Terra, né? E os Espíritos falam, 100 anos na Terra é um relâmpago na eternidade espiritual. É um relâmpago. Então, a gente não precisa ficar preocupado não com essas expressões que os Espíritos colocam no livro aqui. Você fica, meu Deus, será que eu vou ter que enfrentar de novo esse inferno na minha vida? Vai! Sim, vai! Porque se é inferno é porque alguma coisa você fez para enfeitar esse demônio de chifrinho, de pata, de rabinho, etc. Ai, Senhor, viu? Nono, Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Ó, Santo Agostinho agora vai jogar um baldinho de água morna para a gente. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. Então, o Santo Agostinho está falando essa primeira parte, que eu vou até parar de ler aqui, que ele fala assim, ó, não se preocupe, porque Deus não vai te dar um problema que esteja acima de sua competência para solucionar. Mas eu não estou conseguindo. Talvez por faltar uma boa vontade, e às vezes não só sua, mas da outra parte também, né? Para tudo dar certo, as duas partes precisam querer e quererem muito. E estas estão reservados, ele está fazendo, e para quem não deu certo, né? A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Olha a palavra que Agostinho está reservando aqui. Prantos e gemidos nas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que não fecha jamais a porta do arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está, enfim, domado,
E é então que Deus abre seus braços paternos ao filho pródigo, que se lança aos seus pés. Os fortes, desculpe, as fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Olha aqui, quando você está vivendo o seu grande tormento, o seu grande inferno, Santo Agostinho diz assim, ó, presta atenção, que você está na eminência de conquistar a sua libertação espiritual, neste caso. Desde que, enfrentando a situação super difícil, você não perca a sua fé. Você se mantenha com a fé acesa, iluminada, entendendo que aquele inferno que você está vivendo é necessário as partes, mas que você conta com a ajuda de Deus e dos bons espíritos para que a coisa caminhe para uma solução, que, gente, pode não ter nesta existência ainda. Isso pode se arrastar para uma outra existência, para uma outra existência. Às vezes leva. Então, às vezes eu vejo o Dudu falando numa palestra, às vezes você está casado, né? Você tem um relacionamento familiar, e às vezes uma besteira de 15 minutos que você comete, você arruma encrenca para 400 anos para resolver. Então, é o ó do borogodó, os nossos atos têm consequências que às vezes demoram séculos para serem resolvidos, né? A mesma coisa aqui. Você vai fazer o seu melhor. Você vai ter toda a energia necessária. Você vai ser preparado para enfrentar o problema. Você vai ter o problema. Mas é enorme. Santo Agostinho está dizendo assim, ó, dê graças a Deus, que a coisa é enorme, porque é sinal que você está perto da solução. Se vai acabar nessa existência, não se sabe, mas que vai, vai. De todas as provas, gente, vou deixar para ler esse capítulo 10 na próxima aula, que já são 9h30. Eu não vou correr, não, porque eu quero aproveitar bastante esses 2 últimos parágrafos da lição 9. Tudo bem? Então, eu vou orar para que vocês leiam o item 8 e o item 9. Eu vou orar por vocês, tá? Hoje, amanhã, no domingo. E aí, no domingo à noite, eu vou ter um encontro com São Pedro e vou dar o nome de vocês. E falar, ó, São Pedro, eu rezei por eles. Agora o senhor vai lá e veja. Se eles não leram, o senhor tira eles da lista de entrada no céu. Tá? Eu não sei se eu fui claro. Eu estou ameaçando cada um de vocês com isso aqui. Mas quem não tem o livro para ler? É só baixar na internet. É Ô, grátis. Cristo! Ô, senhora, não tem como escapar. E, ó, se não tivesse essa chance, eu ia colocar pelo WhatsApp todas as folhas aqui no grupo. Ouviu? Vou até marcar aqui, ó. Parágrafo 10 e 11. Ok? Ok. Ok. Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje, agradecendo aos bons espíritos o amparo, a inspiração, e que os conhecimentos que hoje nós conversamos aqui possam nos ajudar aí em nossa caminhada por esta terra. Amém. Amém.